E aí, eu sou Silva e você está no canal Planeta Duvidoso. Quando o assunto é acidente nuclear, sempre vem em nossa mente o acidente ocorrido em Chernobyl. Mas e se eu te contar que aqui no Brasil já aconteceu um acidente radioativo que acabou vitimando muitas pessoas? No vídeo de hoje vou te contar como aconteceu e tudo sobre o acidente Césio 137. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal. Temos 2 vídeos por semana sobre as mais bizarras e incríveis curiosidades do mundo. Vamos para o vídeo. O acidente radiológico de Goiânia, amplamente conhecido como Césio 137, foi um grave episódio de contaminação por radioatividade ocorrido no Brasil. A contaminação teve início em 13 de setembro de 1987, quando o aparelho utilizado em radioterapia foi encontrado dentro de uma clínica abandonada, no centro de Goiânia, em Goiás. Foi classificado como nível 5, acidentes com consequências de longo alcance, na escala internacional de acidentes nucleares, que vai de 0 a 7, em que o menor valor corresponde a um desvio, sem significação para a segurança, enquanto no outro extremo estão localizados acidentes graves. O instrumento foi encontrado por catadores de um ferro velho do local, que entenderam que tratava-se de sucata. Foi desmontado e repassado para terceiros, gerando um rastro de contaminação afetando centenas de pessoas. O acidente com Césio 137 foi o maior acidente radioativo do Brasil, e o maior do mundo, ocorrido fora de usinas nucleares, além de ser considerado também o maior incidente envolvendo uma fonte radioativa desde sempre. A contaminação em Goiânia originou-se de uma cápsula que continha cloreto de césio, um sal obtido a partir do radioisótopo 137 do elemento químico césio. A cápsula radioativa era parte de um equipamento radioterapêutico, dentro do qual se encontrava revestida por uma caixa protetora de aço e chumbo. Esta caixa protetora possuía uma janela feita de irídio, que permitia a passagem da radiação para o exterior. A caixa contendo a cápsula radioativa estava, por sua vez, posicionada num contentor giratório, que dispunha de um colimador, que servia para direcionar o feixe radioativo, bem como para controlar a sua intensidade. Não se pode conhecer ao certo o número de série da fonte radioativa, mas pensa-se que ela tenha sido produzida por volta de 1970. Pelos Estados Unidos. O material radioativo dentro da cápsula totalizava 0,93 gramas. O material radioativo dentro da cápsula totalizava, e a sua radioatividade era, à época do acidente, de. O equipamento radioterapêutico em questão era do modelo Cesapam F3000. Foi projetado nos anos 1950 pela empresa italiana Barazetti e comercializado pela empresa italiana Gerenem S.p.A. O objeto que continha a cápsula de césio foi recolhido pelo exército e encontra-se exposto como troféu no interior da escola de instrução especializada no Rio de Janeiro, em forma de agradecimento aos que participaram da limpeza da área contaminada. Origem do acidente. O Instituto Goiano de Radioterapia, IGR, era um instituto privado, localizado na Avenida Paranaíba, no centro de Goiânia. O equipamento que gerou a contaminação na cidade entrou em funcionamento em 1971, tendo sido desativado em 1985, quando o IRG deixou de operar no endereço mencionado. Com a mudança de localização, o equipamento radioativo foi abandonado no interior das antigas instalações. A maior parte das edificações pertencentes à clínica foi demolida, mas algumas salas, inclusive aquela em que se localizava o aparelho, foram mantidas em ruínas. Desmonte do equipamento radiológico. Foi no ferro velho de Devair Ferreira que a cápsula de césio foi aberta para o reaproveitamento do chumbo. O dono do ferro velho expôs ao ambiente 19,6 gramas de cloreto de césio 137, um sal muito parecido com sal de cozinha, mas emite um brilho azulado quando em local desprovido de luz. Devair ficou encantado com o pó que emitia um brilho azulado no escuro. Ele mostrou a descoberta para sua esposa, Maria Gabriela, bem como o distribuiu para familiares e amigos. O irmão de Devair, Ivo Ferreira, levou um pouco de césio para sua filha, Leide das Neves, que tocou na substância e ingeriu as partículas de césio, junto com um ovo cozido que a sua mãe havia preparado para o jantar. Pelo fato desse sal ser higroscópico, ou seja, absorver a umidade do ar, ele facilmente adere à roupa, à pele e aos utensílios, podendo contaminar
os alimentos e o organismo internamente. No dia 23 de outubro, morreram Leide e Maria Gabriela. Levair Ferreira passou pelo tratamento de descontaminação no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, e morreu 7 anos depois. Exposição à radiação. Poucas horas após a exposição ao material radioativo, os afetados começaram a desenvolver sintomas, náuseas seguidas de tonturas, com vômitos e diarreias. Alarmados, os familiares dos contaminados foram inicialmente a drogarias, procurar auxílio. Alguns procuraram postos de saúde e foram encaminhados para hospitais. Demora na detecção. Os profissionais de saúde, observando os sintomas, pensaram que tratava-se de algum tipo de doença contagiosa desconhecida, medicando os doentes em conformidade com os sintomas descritos. Maria Gabriela desconfiou que aquele pó que emitia um brilho azul era o responsável pelos sintomas que corriam na sua família. Ela e um empregado do Ferro Velho levaram a cápsula de Césio para a vigilância sanitária, que ainda permaneceu durante 2 dias abandonada sobre uma cadeira. Durante a entrevista com médicos, a esposa do dono do Ferro Velho relatou para a junta médica que os vômitos e diarreia se iniciaram depois que seu marido desmontou aquele aparelho estranho. O físico Walter Mendes Ferreira, que viria a se tornar membro da equipe de Comissão Nacional de Energia Nuclear, foi o primeiro profissional a descobrir que se tratava de um acidente radiológico, através do uso de 2 detectores. Em momentos distintos, Walter determinou os altos níveis de radiação, o que permitiu a adoção de uma série de medidas de remediação, incluindo o correto diagnóstico das vítimas. A atuação profissional, inclusive, foi a decisiva na não ampliação da tragédia. Um bombeiro, por desconhecimento, iria descartar o material em um fluxo de água corrente. O governo da época tentou minimizar o acidente, escondendo dados da população, que foi submetida a uma seleção no Estádio Olímpico Pedro Ludovico. Os governadores da época escondiam a tragédia da população, que, aterrorizada, procurava por auxílio, dizendo ser apenas um vazamento de gás. Outra razão é que Goiânia sediava na época o GP Internacional de Moto Velocidade, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, e o governador do estado, Enrico Santilo, não queria que o pânico fosse instalado nos estrangeiros. Consequências. Após o acidente, moradores buscavam vender suas moradias e deixar o local. Entretanto, seus imóveis tiveram valor reduzido, pelo medo da população da existência de radiação no ar. Além da desvalorização dos imóveis, por muito tempo a população local sofreu discriminação, devido ao medo que a radiação fosse contagiosa, dificultando o acesso aos serviços, educação e viagens. Houve também uma queda significativa de estabelecimentos comerciais na região. Contaminação. A CNN mandou examinar toda a população da região. No total, 1.000 pessoas foram expostas aos efeitos do césio, muitas com contaminação corporal externa revertida a tempo. Dessas, 129 pessoas apresentaram contaminação corporal interna e externa concreta, vindo a desenvolver sintomas, e foram apenas medicadas. Porém, 49 foram internadas, sendo que 21 precisaram sofrer tratamento intensivo. Dessas, 4 não resistiram e acabaram morrendo. Muitas casas foram esvaziadas, e limpadores a vácuo foram usados para remover a poeira antes das superfícies serem examinadas, para a detecção da radioatividade. Para uma melhor identificação, foi usada uma mistura de ácido e tintas azuis. Telhados foram limpos a vácuo, mas 2 casas tiveram seus telhados removidos. Objetos como brinquedos, fotografias e utensílios domésticos foram considerados materiais de rejeito. O que foi recolhido com a limpeza foi transferido para o Parque Estadual Tema Ortegal. Até hoje, todos os contaminados ainda desenvolvem enfermidades relativas à contaminação radioativa. Fato este muitas vezes não noticiado pela mídia brasileira. Após mais de 30 anos do desastre radioativo, as várias pessoas contaminadas pela radioatividade reclamam por não estarem recebendo os medicamentos que, segundo leis instituídas, deveriam ser distribuídos pelo governo. E muitas pessoas contaminadas ainda vivem nas redondezas da região do acidente, entre as ruas 57, Avenida Paranaíba, Rua 74, Rua 80, Rua 70 e Avenida Goiás. Essas pessoas não oferecem, contudo, mais nenhum risco de contaminação à população. Em uma casa em que o césio foi distribuído, a residente, esposa do comerciante vizinho Adevair, jogou o alimento radioativo no vaso sanitário. Em seguida deu descarga. O imóvel ficou conhecido como a Casa da Fossa. Entretanto, a Saneago alegou que a casa não possuía fossa, sendo construída com cisterna, para a população não pensar que a água da cidade estaria hipoteticamente contaminada. Lixo atômico.
A limpeza produziu 13.500 kg de lixo atômico, que necessitou ser adicionado em 14 containers e foram totalmente lacrados. Dentro desses estão 1.200 caixas, 2.900 tambores, que permanecerão perigosos para o meio ambiente por 180 anos. Para amenizar esse lixo atômico, e atendendo às recomendações do IBAMA, da CNN e da CEMAN, o Parque Estadual Thelma Ortegal foi criado em Goiânia, hoje pertencente ao município de Abade, de Goiás, onde se encontra uma montanha artificial, onde foram colocados no nível do solo, revestida de uma parede de aproximadamente 1 metro de espessura, de concreto e chumbo. A CNN ativou posteriormente o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste como unidade técnico-científica, com competência principal de exercer o controle institucional do depósito final do rejeito radioativo, do Césio-137, reativação da região. Somente no final dos anos 90, a região começou a passar uma imagem menos assustadora para os novos inquilinos, revalorizando as casas que estavam nas imediações do acidente. Através de ações do município e do governo estadual, em questão de poucos anos, o valor das casas da região central já era entre 2 a 3 vezes maior do que na época do acidente. No início de 2006, a Prefeitura de Goiânia resolveu revitalizar o antigo mercado popular, sendo reinaugurado em novembro de 2006, com a edição 2007 da Casa Cor Goiás, com a presença de autoridades municipais e estaduais. Em fevereiro de 2007, o mercado popular passou a ser um ponto turístico da cidade, por possuir uma feira gastronômica todas as sextas-feiras, à noite, sempre acompanhada de música ao vivo. Aos poucos, a região atingida pelo acidente vem sendo valorizada, aumentando o interesse de grandes empreiteiras possuírem prédios de luxo, onde antes eram apenas casebres abandonados. E aí, o que você achou? E esse foi o vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Se chegou até aqui, não esqueça de comentar Césio137, para a gente saber quem são os mitos do canal. Bom, eu sou Silva, e você está no canal Planeta Duvidoso. Nos vemos no meu próximo vídeo.